É, meus amigos, tô de volta, então pega aí a sua pipoquinha, faz uma pipoquinha bem gostosa com manteiga e salzinho, pega um caderninho e uma caneta, porque sim, crafting é ainda a melhor forma de farmar Divine nesse jogo. Tentei de tudo, várias atividades novas e no final das contas eu voltei a fazer o quê? Eu voltei a fazer crafting e é aonde eu tô fazendo a maior parte dos meus divines. De novo, é isso. E dessa vez eu vou fazer a parte 2 do nosso guia de crafting aqui, porque a parte 1 foi um dos meus vídeos de maior sucesso, teve um alcance muito grande, muita gente parabenizando pelo vídeo, agradecendo, né, por eu ter compartilhado todos esses ensinamentos de crafting, desde lá do básico. Então para você que está começando a jogar agora na Season 2 e não jogou a Season 1, você precisa aí ainda de uma aula do básico, do básico, do básico de crafting. Então volta um pouquinho, pausa esse vídeo por agora, volta no vídeo de crafting, o primeiro, a parte 1, assiste aquele vídeo, é um vídeo longo, mas muito esclarecedor, e depois você volta aqui, beleza? E já que esse vídeo, o outro vídeo, fez muito sucesso, mas ficaram faltando algumas coisas, como, por exemplo, o crafting usando os homens, né? Tem o homem de Witchling, tem vários homens que a gente usa lá para aprimorar o crafting, fazer aquele ajuste fino no final, que a gente só faz com item que vale acima de 50 Divine. Então, isso eu não mostrei, porque eu era pobre. Eu era pobre quando eu fiz o primeiro, não tinha nem condições. Um homem de Witchling na season passada era 15 Divines. Você precisa de uns 10, 150 Divines, como que faz? Então era um negócio difícil, totalmente inalcançável pra gente fazer na season passada. Nessa season tá mais barata, dá pra gente usar uma parte do craft que a gente não explorou na season passada, e dessa vez a gente consegue fazer, e eu vou também abordar isso nesse vídeo. E além disso, a gente também vai abordar a situação atual do meta, porque os craftings que eu fazia lá na Season 1 não necessariamente vão ser os mesmos de agora. Eu vou mostrar, a gente vai discutir um pouco isso, sobre que tipos de itens que eu tô craftando que estão me dando bastante Divine. Nós vamos abordar detalhe do detalhe do detalhe. Então se prepara, por isso que eu falei, pega uma pipoquinha, porque esse vídeo vai ser longo, meu amigo. Que demais! Ai, que delícia! Começando pelo início, né? Vamos abordar aqui primeiro os itens de crafting e o que mudou de uma season para outra. Então, uma coisa interessante, apareceu a Fracturing Orb. Essa Fracturing Orb é interessante em alguns cenários e é horrível em outros. E eu já digo para vocês, já perdi item que era item para chegar a nível de Mirror, tá? Item de 500 Divine para cima, 400 Divine para cima. E eu perdi por causa dessa orb, porque eu fui usar essa orb antes de fazer qualquer coisa, e a orb caiu, porque, ó, vocês estão vendo ali que ela pega um modificador aleatório e fixa. E aí, adivinha o que ela fixou? Ela fixou justamente o item que eu queria trocar. Eu ia usar homem, usar tudo, ia fazer completinho, ia ser um item de mirror. Mas a porra da orb caiu exatamente na merda que eu queria tirar. Que perdi o item, vendi depois um item que era para eu vender por 300 Divine, eu acabei tendo que vender por 50 Exalt porque eu perdi por causa da Fracturing Orb. Mas, por um outro lado, na minha thumbnail eu coloquei uma varinha aí que eu vendi por 20 Divines, que vocês viram. Aquela varinha eu craftei usando Fracturing Orb. Então, se você souber usar ela, ela é bem interessante, mas às vezes você vai se fuder. Outra coisa interessante é que nessa season foram bufados a quantidade de essências que aparecem nos mapas, foi bufado também a quantidade de essências que cai por essência no mapa. Então às vezes você vê que você vai matar lá um elite que está de essência, e ele, de vez de dropar só um, ele dropa dois, eu já cheguei a dropar até 3. E também tá caindo mais das Greaters, né, das grandes, que é para você transformar em item raro, tá caindo bem mais. Então, na season passada, às vezes uma Greater que chegava a custar 1 ou 2 Divines, nessa, a mais utilizada, que é a de eletricidade, que é a que põe Lightning, né? E eu já chego lá para explicar para vocês o porquê que é a mais utilizada, essa. Eu tenho um monte delas aqui da pequena. Mas a Greater, a gente vai precisar também.
E ela é a mais cara e ela tá por volta ali de uns, acho que tava 50 Exalt, deixa eu ver aqui, vamos olhar rapidinho aqui. A gente olha essência, greater, eletricidade, quantos Exalt? 75. Então a mais cara de todas tá 75. Na season passada, a mais cara de todas era a de atributos, que é essa coloridinha aqui do infinito. A de atributos agora tá 4 Exalt, pra vocês verem como muda de uma season para outra. Essa season a gente vai craftar outros itens em comparação com a season passada, totalmente diferente, porque são itens para uma build que não existia na season passada, que é a build de lança elétrica, né? E então, mas assim, mostrando para vocês que o item que agora tá dropando mais, que são as essências, fazia aqui que na season passada, que era muito raro, custar 2 Divines, agora custa 75, dá pra gente investir mais em crafting. Então tá muito mais recompensador a gente investir em crafting agora em comparação com a season passada. E o segundo item, né, de crafting que a gente mal utilizou na season passada e que agora também vai ser utilizado mais nessa season são os homens. E especialmente o Homem of Witchling. Esse aqui é o melhor homem para se utilizar para crafting. E a gente também pode utilizar esses dois aqui, os dois, o Sinistral e o Dextral. Então, esses três itens aqui são itens que vão dar um suporte ali na hora de usar a Caos. Então, para Caos Orb não ser tão aleatório assim. Então, esse daqui faz com que a Caos Orb tire o item de menor level. Esse aqui faz com que tire apenas dos sufixos. E esses aqui que tire apenas dos prefixos. Então, isso faz com que você consiga direcionar um pouco melhor a utilização da Caos Orb. E você troque exatamente aquele afixo que é indesejado, que você quer melhorar. Como eu disse na season passada, o Homem of Witchling custava 15 Divines 1 para você fazer uma vez. Para você rolar um afixo uma vez. Então, agora, vocês estão vendo aqui, ó, se a gente colocar Divine, tá 4. 4 Divines está um Homem of Witchling. Então, de 15 para 4, vocês estão vendo que tá bem diferente. Então, por que a galera, por exemplo, farmava muito ritual na season passada? Porque se pegava um homem desse no ritual, pô, 15 Divine. Você tava feito, você tá entendendo? Agora tá caindo muito mais desse, então custa 4 Divines, e com isso também o crafting fica ainda é caro, óbvio, mas fica mais acessível para a gente conseguir utilizar finalmente esses Homem of Witchling. E eu vou também, se vocês ficarem aí até o final, a gente vai fazer uma sessão usando os homens também, para vocês verem em que tipo de item que eu vou realmente ir para esse crafting mais fino, e eu vou usar o homem, vou usar tudo, vou gastar muito Divine, mas é para ter um retorno absurdo, para você fazer item de, como eu disse, de acima de 100 Divine, 100, 200, 300 Divine. Beleza? Então esses são os updates, né, as atualizações em comparação com a season passada. E outra coisa também, última coisa que eles colocaram em relação a crafting nessa season é o Recombinator. Que o Recombinator você coloca 2 itens aqui e você escolhe um afixo de cada item e ele vai recombinar num item novo. E aí você pode pensar, nossa, excelente, foda! Mas não, eu já testei bastante e, cara, vou falar pra vocês, eles vão melhorar isso aqui pra valer a pena, ainda não vale a pena. Então, por quê? O que acontece? Você pega aqui uma varinha e, vamos dizer, só num exemplo retardado aqui, eu quero esse aqui e quero esse aqui. Essa varinha tá dando 67% de chance de sucesso. Até aí, beleza. Qual que é o problema? O problema é que quando você pega um afixo desse de tier muito alto, você pega um tier 5, tier 6, você quer, por exemplo, uma varinha que tá lá com mais 4 de todas as spells. Excelente ideia. Eu pensei o mesmo, tive essa mesma ideia. Aí o que eu fiz? Eu fui testar. Fui testar para trazer informação para vocês. Eu até fiz um videozinho curto aqui só para mostrar para vocês. E olha só, quando você pega um item de tier alto, você pega um mais 4 numa aqui, ó. Você pega tá vendo? Tá pegando um item foda. Aí você quer pegar chance de crítico. Imagina se eu tivesse combinado esses dois itens. 100% de chance de crítico, mais 4 para todas as Lightning Spells. Teria ficado um item sensacional. Qualquer coisa que eu pegasse dali pra frente, o item já ia vender pra Divine pra cima, entendeu? Acima de 5, 10 divinos, eu conseguia tranquilamente.
A varinha, se não me engano, eu acho que eu paguei nessa varinha um divino, e na outra foi menos de um divino, foi coisa de 50 exalt nessas duas. Se eu tivesse conseguido combinar, teria sido fantástico. Mas olha aqui, ó. É isso que vocês têm que prestar atenção. Olha a chance de sucesso quando você pega fixos realmente decentes, né? Numa varinha de nível alto, de level alto. Na hora que você pega duas varinhas de level alto e dois afixos que estão muito altos, a chance de sucesso cai muito mesmo. 4% não é nada, gente. Agora, você vai gastar comprando itens que estão com esses afixos altos para você ter 4% de chance, não acho que vale a pena. Acho que a chance é muito baixa para você ficar jogando Divine no lixo assim. Inclusive eu fiz aqui e na hora que eu recombinei, realmente falhou. E aí simplesmente você perde o item. Você perdeu. Ó, falhou, você perdeu os 2 itens. Você não perdeu um ou outro, você perdeu as 2 varinhas, simplesmente você jogou no lixo. Então, a ideia é excelente, mas eles precisam dar uma melhorada nesse percentual. Não precisa ser 100%, né? Mas 4% é triste demais, não dá. 4% realmente não vale a pena. Beleza, então passamos pelas diferenças de Season 1 e Season 2, e agora eu vou só relembrar vocês as ferramentas que normalmente eu olho. Então, a mais básica de todas, é PoE Database, que eu vou deixar o link na descrição aí para vocês. Por quê? Porque aonde, por exemplo, eu entro aqui em Anéis, e Anéis nessa Season tá sendo um item sensacional de craftar, e aqui eu vejo o que eu consigo, o que é prefixo, o que é sufixo. Eu vejo aqui, ó, se eu clicar em Lightning Damage, eu sei que eu preciso de um anel de no mínimo level 76 para ter o máximo de dano flat possível. Então eu sei que se eu vou comprar anel branco para craftar, eu estou comprando anel 76 para cima, porque eu quero o máximo possível de flat damage nesse anel. Eu sei, por exemplo, se eu estiver olhando as resistências, se eu quiser 45 de resistência, acima de 40, eu tenho que pegar 82, mas item 82 branco está sendo bem difícil, bem raro de achar. Então, assim, uns 40%, aí, até 40% tá bom. Então, eu ainda fico com qualquer coisa acima de level 76 tá bom. Mas assim, aqui eu consigo ver, por exemplo, eu defino aqui, consigo ver que raridade pode sair no prefixo, como pode sair aqui no sufixo também. E é por isso que você vê anéis de 50% de raridade, até 50% de raridade. Porque se sai dobrado, sai no sufixo e sai no prefixo, soma e você fica com uma quantidade de raridade muito alta. Então aqui a gente consegue meio que ver tudo sobre os afixos de todos os itens. Então isso me ajuda na hora de fazer o crafting dos itens, né? Inclusive também, por exemplo, se eu quero Lightning Damage, eu sei que eu tenho que usar uma essência de Lightning, que eu tenho que usar a essência de eletricidade. E aí eu posso ver aqui quais são os afixos que podem cair se eu usar a essência de eletricidade. E aqui no caso são, pode sair Lightning Damage, pode sair o percentual de Lightning Damage, esse é flat e esse é percentual. Na maioria das vezes a gente vai querer, se tratando de um anel, a gente vai querer o flat. E também pode sair resistência elétrica e resistência a todos os elementos. Então, eu tenho 25% de chance de tirar o que eu quero, e dentro desses 25% de chance, se bater, ele pode vir desde 1, né? Esse é o tier 1, até o tier mais alto aqui, que o dano chega até 71 aqui. Então, assim, para você ter um anel pica mesmo, você tem que craftar vários anéis. Então, crafting é sempre uma brincadeira de quantidade. Não adianta você pegar um item e tentar craftar e não dar certo e falar que crafting é um lixo. Aqui é um jogo de probabilidade. Então, para aumentar a sua chance de ter sucesso, você tem que sempre fazer em batelada. Você faz um monte para você tirar alguns que deem certo. Beleza? Então, PoE Database é uma ferramenta que eu utilizo. A segunda ferramenta que eu comecei a utilizar nessa season, até porque um camarada carioca, safado, me apresentou, né, Nathan? Então, ferramenta sensacional, PoE Ninja, PoE 2 Ninja. Já tem o PoE Ninja do PoE 1, e aí eles criaram o PoE 2 Ninja. E essa ferramenta mostra o metagame.
Então a gente consegue ter uma ideia do metagame aí. E o que a gente vê, o que eu quero enxergar aqui? O que eu vou avaliar com o metagame? Eu vou avaliar qual que é a build mais popular, e vou entender os itens que entram nessa build, e eu vou craftar para a build mais popular. Se você quer fazer dinheiro, você tem que craftar para o meta. Aquela varinha que eu fiz, se a gente olhar aqui, Spark na skill está em 3%. Ó. Apenas 3% das builds são builds de Spark. Ou seja, é totalmente fora do meta jogar de Spark. Apesar de eu estar jogando de Spark, é totalmente fora do meta jogar de Spark. Eu fiz um lucro legal com aquela varinha? Fiz. Mas se fosse um item para build de lança elétrica, eu teria ganhado muito mais. Porque é meta versus não meta. Então, se você quer fazer dinheiro, você tem que saber qual que é o meta. E o meta do momento é o quê? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que 53% das builds do jogo são builds de lança elétrica. Metade do joguinho, mano. É muita gente. Metade do meta. Nem o Spark na season passada acho que foi tão alto assim. Metade do metagame tá jogando de lança elétrica. Então, a gente vai craftar para lança elétrica. Na season passada, acho que Spark não era, mas talvez mais pro finalzinho da season, a build mais popular acabou sendo a build de atributos, ou Attribute Stacker. E essa build também, quando no finalzinho da season, eu só craftava para ela. Então, craftava muito anel Breach Ring para build de atributo, tentando buscar anéis com 3 atributos. E agora a gente vai fazer o mesmo. A gente vai tentar, para ganhar dinheiro, a gente vai tentar craftar anel para essa build aqui de lança elétrica. Mas beleza, essa aqui é uma ferramenta que vocês têm que conhecer. E a última ferramenta, eu acho que é uma ferramenta meio óbvia, que é a ferramenta de trade do próprio joguinho aqui, ó, a ferramenta oficial do jogo, né? Que a gente vai usar para a gente fazer pesquisas de preço, etc. Para quem está no PlayStation, no Xbox, e não tem como colocar o PoE Overlay, eu uso o PoE Overlay, então eu consigo facilmente checar o preço de um item usando o PoE Overlay. Posso também deixar o link daí na descrição para quem quiser instalar o PoE Overlay, mas só funciona para quem joga no PC. Se você não joga no PC, você vai ter que pesquisar preço na mão aqui usando o trade. E no final das contas a gente vai querer usar o trade também para vender esses itens que a gente está cafetando. Gente, o overlay é muito fácil, porque ó, simplesmente eu passo o mouse aqui em cima do item, aperto Alt e aí eu seleciono aqui, faço um search, ele já mostra quanto que custa, quanto que vale um item igual ao meu. Então, e se eu quiser mudar aqui beleza, mas eu não quero ver os 33, eu quero ver uns itens um pouquinho pior do que o meu. Então eu ponho aqui, ó, 30. Então, por exemplo, se eu quiser pesquisar aqui, ó, quanto que custa um peitoral igual ao meu, eu venho aqui, ó, posso tirar o corrupto, apertei para mostrar tudo, eu tiro o stun, porque o stun foda-se, aí eu vou selecionar aqui, ó, evasão e energy shield, max life, beleza, isso aqui não precisa porque já está selecionado aqui em cima, então tudo que importa está selecionado, aí eu venho aqui, dou um search, ele já mostra, ó, tem um vendendo por 13, tá vendo? Se eu quiser ver um pouquinho pior, eu venho aqui, reduzo, ó, 35. Se eu quiser ver item com 35, 35 e qualquer coisa acima de 150. Não precisa ser 916. Se for 850 e 325 aqui. Só para você ver uns itens um pouquinho piores do que o seu. Aí você já apareceu, tá vendo? Uma diferença pequenininha. Já apareceu o item aqui de 100 exalt. Entendeu? Então é bom para você ter uma ideia, para você precificar corretamente os itens que você está craftando. Então, essa acaba sendo também uma ferramenta, não é, infelizmente, para todo mundo. Vão ser só para algumas pessoas, as pessoas que jogam no PC. Mas também é uma ferramenta muito importante. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser usar o PoE Overlay. Agora chega de básico e vamos para realmente o que interessa. Primeiro lugar, vou começar pela varinha que eu coloquei lá na thumbnail. Porque essa varinha utiliza uma das técnicas novas, que é a Fracturing Orb. E vocês estão vendo aqui que quando a gente utiliza a Fracturing Orb, ela fixa um dos afixos e faz com que nada que você faça vai mudar esse afixo. Você pode usar Chaos Orb até umas horas e nada vai mudar esse afixo aqui. E infelizmente o problema da Fracturing Orb é que é aleatório. Então o que um gênio descobriu?
e testou e fez e tal, e acabou que um amigo meu acabou passando essa técnica pra mim aqui, e agora eu vou passar ela pra vocês. O que o cara descobriu é que, beleza, se você pega um item que já tem assim, ó, 6 afixos, e você usa a Fracturing Orb, você tem uma chance de o quê? Um pouquinho acima de 15%, né? De acertar exatamente onde você quer. Mas, se você pegar um item, e aí eu fiz isso, eu comprei um item, esse item eu craftei quase que do zero. Eu comprei um item, uma varinha, por 4 Divines, que ela já tinha o mais 5 level de Lightning Spells. Então o que eu fiz aqui? Eu fui lá no trade, e aí eu coloquei o quê? All Lightning Spells, 5, mínimo 5, porque eu quero só varinha de 5. Eu quero varinha, então pus aqui o Wand, e aí eu vou ver todas as que aparecem. E aí eu comprei uma de 4 divinos. Simples assim. Peguei uma dessas aqui, que nem essa, e comprei uma de... Paguei 4 divinos para fazer o teste. Eu dei sorte que no meu primeiro teste já deu certo. E aí o que eu fiz? Apareceu todas essas aqui para mim, aí apareceu uma delas que custava aqui, ó, 4 divinos, né? Tá vendo que tem outras 5. Mas eu peguei uma dessas assim de 4 e investi e comprei uma varinha que já tinha o mais 5, para eu não ter que ficar... porque aqui, para você craftar, quem assistiu o vídeo anterior sabe, para você craftar, ou se você olhou lá no PoE Database, a gente vem aqui em varinhas, cadê o Wand? Em Wands. A gente vem aqui em Wands, a gente vem aqui em, a gente sabe que é aqui, ele é um sufixo, o Spell Skills é um sufixo, e se eu clicar aqui, a gente vai ver que para ser mais 5, tem que ser varinha level 81 para cima. Então só varinha 81 e 82 para ser mais 5. E tá muito difícil conseguir essas varinhas agora, porque os mapas corruptos não estão dando automaticamente um level a mais para os monstros. Então só alguns mapas corruptos que estão dando um level a mais para os monstros. Então o que acontece é que antes você deixava, para você pegar 81, você deixava ele irradiado, e corrupto, e ele já te dava o bicho level 81. Agora você tem que, como os corruptos não necessariamente vão ter mais um level, você tem que deixar irradiado e fazer mapa 16. Então, e fazer mapa 16, você tem que corromper o mapa 15 e dar sorte dele virar 16. Então é difícil você conseguir sempre ter mapa irradiado e mapa Waystone de level 16 para você dropar esses itens de level 81, e a consequência disso é que essas varinhas de level 81 e 82 estão bem mais raras. Dito isso, o que você faz? A Fracturing Orb, a gente vai ser essencial para isso. A Fracturing Orb, ela só funciona quando você tem pelo menos 4 afixos, mas 4 é melhor do que 6. Então o que você faz? Você faz o crafting dessa varinha normal. Pode ser que você comece a fazer o crafting dela e você dê sorte de já sair o que você quer. Já saiu 100% de crítico, já saiu Extra Lightning Damage, você usou uma essência de Lightning, veio Extra Lightning Damage, na sequência você usou uma Exalt, veio chance de crítico. Beleza, esquece o Fracturing Orb. Só soca mais 2 Exalt e segue o barco. Agora, você usou, fez o crafting até o 4º afixo, não passa do 4º afixo. Fez até o 4º afixo, só veio merda, e a única coisa que presta é aquele mais 5, aí você vai lá na Fracturing Orb. A Fracturing Orb, ela custa 50 Exalt, então não é barato. Então você usa a Fracturing Orb e reza. Tem 25% de chance de cair no item que você quer, que é o mais 5 level. Mas é assim, é sua última chance com aquela varinha de dar certo. Caiu, eu dei a sorte. Caiu no mais 5. Tem 25% de chance, 1 em 4. Caiu no mais 5. Aí o que você faz? Você vai usar essa orb aqui. Orb do anulamento. Então, beleza. Você vai usar o orb do anulamento 2 vezes, até ficar o All Lightning Spells e mais um afixo. Um afixo azul qualquer. E aí, o que você faz, meu amigo? Você vai comprar umas 20, 30 Chaos Orb e você vai tacar ali Chaos Orb até vir mais de 80 de chance de crítico. Isso considerando que eu tava fazendo uma varinha, né? E Chaos Orb, por quê? Porque a Chaos Orb agora só tem 2 afixos, um dele tá fixo. Então, se eu tenho só os 2 modificadores e um dele tá fixo, só o de baixo que vai trocar. E ele vai trocar, você vai ficar socando o Chaos Orb nele até vir a chance de crítico. Veio a chance de crítico acima de 80%, você já tá feito. Qualquer varinha, no meu caso aqui eu já tava feito, qualquer varinha com mais 5 de level e
uns acima de 80% de chance de crítico, já vende. E considerando que eu gastei 4 divinos pra gente comprar uma varinha base, gastei 50 Exalt numa Fracturing Orb, e aí tô gastando só umas Chaos Orb, eu gastei no final das contas de 6 a 7 divinos nesse crafting. Mas eu acabei vendendo por 20. Então eu fiz 13 divinos de lucro. E aí é o ponto, lembrando. Essa ideia aqui é tipo assim, é o que os americanos chamam de Hail Mary, é sua última chance. Você faz o crafting normal como eu ensinei lá no primeiro vídeo. Faz o crafting normal com essência e tudo. Deu tudo errado, aí você tenta uma Fracturing Orb. Que a Fracturing Orb vai ser sua última chance de salvar esse item. Se bater no mais 5, cara, aí você tá feito. Porque daí você faz o que eu falei. Orb do anulamento, 0 os afixos para só 2 afixos e orb de caos até vir o que você quer, até vir chance de crítico acima de 80%. Aí você tá feitaço. Beleza? Esse foi o primeiro tipo de crafting aqui para mostrar como que eu fiz essa varinha. Agora vamos para o segundo tipo de crafting, que é o crafting com essências, que é o craft que a gente já conhece, mas a gente vai atualizar para o item, que é o item mais valioso do momento para a Season 2, porque a gente quer ganhar dinheiro. Talvez eu me arrependa de ensinar esse truque para vocês, porque daí agora vai ter uma enxurrada de anel para Lightning Spear no mercado, porque eu tô ensinando geral. Mas vamos lá, o que vale é, né, compartilhar o conhecimento. O que acontece com a build de Lightning Spear? Eu tô usando o exemplo aqui do Dead Giant, porque eu prefiro essa build aqui, mas é parecido com a Amazona também. Então, qual que é uma observação aqui, né? Tem alguns itens aqui que vocês estão vendo, né? Tem a lança lá, tem o Tong, tem aqui a Sacred Flame, mas o importante é que a galera tá usando a Ingenuity. Mesmo com a Ingenuity nerfada, a galera tá usando a Ingenuity e por isso... Que nojo. Os 2 anéis que você utiliza são de extremamente importância para build, tá? A build realmente depende de você ter excelentes anéis. Então a galera às vezes não gasta nem tanto, nem todo mundo tem a Sacred Flame, porque não é prioritário e tal, mas você ter 2 bons anéis com flat damage é extremamente importante. E esses anéis você pode ir de algumas maneiras diferentes. Você pode ter triple flat damage no seu anel e ter a raridade como sufixo, e aí mais 2 resistências elementais, pode ser ou uma resistência a tudo e mais uma resistência elemental, ou 2 resistências elementais. E raridade precisa, a não ser que você não precise mais dropar nada e você só tá comendo o joguinho, beleza, aí você não precisa de raridade, mas do contrário, a gente ainda precisa de raridade, gente. A regra continua valendo. Quem tem pelo menos 100 de raridade vai dropar bem melhor. Ou, do outro lado aqui, eu coloquei uma outra possibilidade, que é quando você tem a raridade como prefixo, ao invés de ter ela como sufixo, e aí ao invés de ter 3 flat damage, eu não tenho o físico, eu só tenho aí o lightning e o fire, mas lá embaixo eu vou ter triple res, ou eu vou ter uma resistência a tudo, mais 2 resistências a um elemento, que também é muito importante. É difícil, esses anéis é complicado de você conseguir um anel perfeitinho. Um perfeitinho vai te custar um mirror, 400 divino. E aí, nas outras peças, você além de resistência, essa build embaçada de como você usa Sacred Flame e tal, você precisa de inteligência, é uma build que é de destreza, né? Dos personagens que precisam de destreza, mas você precisa de força, você precisa de inteligência, por causa dos itens que você está utilizando, etc, etc. Então você precisa de atributos. Você acaba tendo que colocar atributos também nas outras peças, na bota, no peitoral e etc. E o atributo, ele ocupa o espaço de uma resistência. Eles são sempre sufixos. Eu estou falando isso para explicar para vocês o porquê que acaba ficando difícil você acertar as resistências nesse personagem, para quem está fazendo o build de Lightning Spear. E por isso é importante você também ter boas resistências nos 2 anéis. Então o que é importante? Flat damage e resistência. Entendendo isso, a gente agora vai fazer um craft para tentar acertar nesses anéis. Beleza? Vamos voltar pro joguinho. O que eu já fiz aqui? Eu já fiz aqui, separei
né, uma quantidade... Já farmei alguns anéis aí pra gente fazer uma rodada aqui. Então, vocês viram que no meu exemplo eu usei Breach Ring, porque Breach Ring você consegue colocar qualidade, né? E você usa a qualidade aqui usando os catalisadores, porque daí você pode utilizar, ou tem dois que estão sendo bastante, que estão mais caros até, estão sendo bastante utilizados. Achei aqui, esse é esse River, esse catalisador aqui, porque ele aumenta os modificadores de ataque. Então, o dano flat, quando você tem triple dano flat, por exemplo, e você usa esse catalisador, você vai aumentar em 40%, se for um Breach Ring, todos os 3 flash damage. Então é bastante, é 1.4, uma multiplicação de 1.4 ali, acaba aumentando bastante o dano, é bem significativo. Se você tiver um anel que não é Breach, ele vai aumentar em 20%, que também ainda é bom. Esse catalisador tá bem carinho, ou se o seu anel tiver só um dano flat, por exemplo, ele tem flash damage de Lightning, mas ele também tem resistência a Lightning, acho que eu tenho um item assim aqui, quer ver? Que eu tinha separado. Ó, aqui, ó. Ele tem um dano Lightning, mas ele tem a resistência a Lightning que estava um pouquinho baixa. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o modificador de Lightning, usei o catalisador de Lightning, que daí ele aumenta tanto a resistência quanto o dano flat também. E aí, só que ainda não aumentou o dano de fogo, né? Nesse caso. Então, eu tenho esses dois exemplos aqui, ó. Um eu usei o modificador de ataque, o Lightning Damage foi lá para cima, e o outro eu usei o de Lightning, para vocês verem que dessa diferença. Você tem essas duas possibilidades. E vocês estão vendo aqui que eu ainda tô jogando de Spark com o meu Blood Mage, mas eu já tô juntando os itens aqui para montar um personagem aí de Lightning Spear também. Vou jogar com a build meta daqui a pouco. Beleza, dito isso, eu não peguei só Breach Rings. Eu peguei também outros anéis que eu também vejo valor. Por quê? A ametista tem o implícito da resistência a caos, que é outro item, outra resistência que é difícil você conseguir. Então, se você tem um ametista, né, seja parte de uma ametista, você já tem ali 10%, pelo menos 10% de resistência a caos, você tá com os 2 anéis com ametista, já ajuda, 20% de resistência a caos, já ajuda um pouquinho. O Prismatic, você já parte de 10% de resistência a tudo, ajuda. Ou a raridade, né? Você pegar um Gold Ring. Então eu tenho tenho vários anéis diferentes aí. Todos eles têm seu valor para crafting. Qualquer outro anel diferente desses aqui, eu acho que tem um valor um pouco reduzido, tá? Eu até tenho um aqui que depois a gente vai abordar, que ele tem... que a base dele não é tão boa, mas a gente já vai conversar sobre o que é importante nesse anel aqui, né? Esse é uma exceção à regra. Quando eu tô craftando do zero usando item branco, eu não utilizo essa base aqui, eu utilizo só essas. E muitas vezes eu compro a base branca, tá? Eu entro lá eu farmo também. Inclusive, eu fiz o meu filtro para me mostrar e fazer barulho com todas essas bases, porque eu não quero perder essas bases, né, no chão aleatoriamente, porque eu não vi. Então, o meu filtro eu customizei para sinalizar todas essas 4 bases aqui, porque eu quero sempre ver elas. Chega de conversa e vamos gastar a essência de eletricidade aqui. E aí eu já vou aproveitar, e aí esse é um esse é um crafting que eu já fiz no vídeo passado, crafting de varinha, que é um crafting que eu sei fazer, é só pra gente ver se saem mais 4 aqui. Então eu já vou aproveitar e já vou gastar, porque é a mesma essência, já vou gastar nesses 4 aqui. E vocês estão vendo essas varinhas diferentes aqui, são as varinhas de caos. Por quê? Porque se a gente olhar lá no PoE Ninja, 10% do jogo tá jogando de Lich, né? A nova build de caos do maguinho. Então ainda é representativo. É mais, por exemplo, do que Spark. Então 10% é Lich, só 3% é Spark. Então eu não tô comprando essas bases aqui, eu tudo dropei, mas eu tô guardando elas para jogar a essência da ruína aqui, que dá um modificador de caos, para ver se saem mais 4. Já vendi varinha de caos também. Então vamos lá rapidinho. Ó, coloquei a essência em tudo e agora o que a gente vai procurar? A gente vai procurar flash damage alto ou resistência elétrica muito alta.
Beleza, usei todas as essências. Varinha, não saiu nenhuma varinha com mais 4 de Lightning Spells, mas a de Cal saiu uma aqui, ó. Uma mais 4, as outras saiu uma mais 3, mas aí tudo não presta. E aí saiu uma mais 4. Às vezes o que eu faço também é de usar esse orb aqui já em tudo. Porque, meu, vai que você dá uma sorte de, no segundo afixo, você dá a sorte de vir exatamente o que você quer. Então eu faço mais uma rodadinha de esse orb aqui em tudo, que é um orb que é praticamente de graça no jogo aí, né? Tem muito, né? Você paga, sei lá, 10 Exalt e você pega 1 milhão disso daqui. Então, eu uso em tudo, tudo, antes de tomar minha decisão. Eu já separei alguns aqui, mas a gente faz uma última chance, eu solto isso daqui em tudo pra ver se às vezes dá sorte de sair alguma coisa. Beleza? Vou fazer aqui. E com isso, no final, depois de usar o orbe azulzinho em todos, de todos esses anéis, o único que me fez agora pensar uma segunda vez foi esse. Porque eu não tinha selecionado ele, porque ele tava com uma resistência 25 ali, ela tá tipo meio mediana, né? Mas, na hora que eu usei o orbe, deu raridade, aí você já fica interessante. Se eu colocar agora uma Greater e vem dano flat de Lightning alto, pô, já tem raridade, já tem uma resistência ali que não tá topada, né? Não tá tipo acima de 30, 35, mas já é um 25, já é uma resistência mediana, mas já tem uma raridade. Esse aqui eu acabei, trouxe ele pra cá porque por conta do segundo afixo ele acabou ficando interessante. E aqui nos outros, eu trouxe, por exemplo, esses dois Breach Rings aqui. Um tá com uma resistência acima de 35, tá com uma resistência alta de Lightning, e o outro tá com uma resistência elemental acima de 10. Então eu trouxe esses dois aqui. Eu tinha um deles aqui que tava com uma resistência 8. 8 aqui, ó. Esse aqui, ó. 8 eu já acho que, puta, tá meio baixo pra investir mais nele, talvez. Mas aqui, esse aqui tá 12. Já tá interessante, entendeu? Esse daqui, ó, resistência elétrica acima de 35. Esse aqui veio com flat e tá com uma destreza alta ali. Porque destreza a gente precisa... Lembra que eu falei? Precisa de atributos. Então, beleza. Já ocupou o lugar de uma resistência, mas pelo menos tá com um valor de destreza bem alto. E o dano flash tá mediano. Se vier um dano fire talvez bom, pode ser que fique interessante. Talvez esse aqui, por exemplo, eu faça com a Greater de Fire, de vez de fazer com a Greater de Lightning, entendeu? Que, na verdade, todos eles que já têm o Lightning Damage, todos eles que já têm o Lightning Damage, eu vou colocar a essência de Fire. Deixa eu ver quais mais aqui tem. Acho que eram só esses dois mesmo. Key Code. O resto é tudo resistência. Ó, resistência. Então o resto é tudo resistência. Esses dois aqui já veio com dano flat. Tá vendo? Esse, ó que interessante. Esse veio com resistência a caos, pena que tá baixinha, mas veio resistência a caos, tá com dano flat. Nesse aqui, ao invés de eu usar a Greater essência de Lightning, agora a gente vai usar a de Fire, pra gente tentar colocar o dano de fogo, dano flat de fogo. Mesma coisa aqui, vamos ver o que a gente faz com esses dois. E agora todos esses outros, infelizmente, é a essência cara, que vai ser a essência de Lightning. Você pode também priorizar, se você achar que está muito caro, você pode priorizar e fazer só os realmente mais top do top do top, né? Esse, por exemplo, tá com essa evasão baixinha, pô, tá meio triste essa evasão, entendeu? Foda, porque é um risco, sempre um risco. Você usar a essência e ou não vem o flash damage ou vem o flash damage muito baixo. E aqui, ó, um ponto para vocês. Vocês lembram quando eu falei da essência de Lightning? Ela tinha 4 possibilidades no anel. Quando eu uso a Greater num item que já tem a resistência elétrica, você diminuiu para 3 agora. Então tem uma chance, uma probabilidade maior de que na Greater, se eu usar a de Lightning, que realmente venha o flash damage. Era 1 para 4, agora é 1 para 3. Vocês estão entendendo? O que eu não quero que venha, provavelmente, e tem chance de vir, é Lightning Damage percentual. Porque se vier ao resist, então ainda pode ser... Bom, dá na mesma também, porque aí eu vou depender da sorte de socar mais 3 Exalt e realmente vir o... Cara, por isso que eu falei que é longo. O que vocês estão acompanhando, na verdade,
tudo o que passa na minha cabeça, né? Toda a minha linha de raciocínio quando eu tô craftando. E é assim mesmo, eu tô fazendo... Eu não tô dando mastigadinho um vídeo de 10 minutos que acabo, né? Eu acabaria não passando tudo que passa pela minha cabeça. É um vídeo longo, porque vocês estão acompanhando toda a minha linha de raciocínio. Então, é isso, né? Vamos ver. Vou comprar as essências ó, figas. Vamos ver se a gente dá sorte aí de tirar alguma coisa boa. Às vezes, gente, eu vou gastar aqui alguns divinos fazendo esse craft, né? Mas, se um desses itens eu vender por 10 divines, já pagou tudo, entendeu? Se 2 desses itens vender por 2 itens de cada um 10 divines, tá pago, entendeu? Agora há pouco, eu tô com vários aqui, ó. Vários anéis para vender. Anéis de um divino. Eu acabei de vender, eu tava tinha acabado de abrir para gravar e eu vendi um prismática que tava bem aqui por 5 divinos. Tenho aqui de 20, ó, tenho 2 de 20 que eu já craftei, ó. Que tá aqui, ó, se eu vender um deles, puta, pagou, tá muito bem pago, entendeu? Então, é o que eu falei, você faz uma quantidade alta para você garantir que pelo menos um desses dê certo, você venda e você recupera tudo que você gastou e muito mais. Vou comprar as Greater aqui e a gente já volta para fazer. Aí, como eu disse para vocês, estou gastando 4 divinos. Já tinha gastado, acho que 1, porque cada essência da básica para transformar em item mágico, ela custa 1 exalt. Mas aí eu gastei 1 divino para fazer exalt e aí o exalt que eu gastei para comprar todas as essências, etc. E também comprei as bases brancas dos anéis. Então eu já tinha gastado 1 divine. Estou gastando mais 4 aqui, mas gastei 5 divine para fazer... Putz, se um desses, é o que eu falei, se um desses vender por 5 divinos, eu zerei. Se eu vender qualquer coisa depois disso, ou qualquer coisa acima de 5 divinos, é lucro, gente. Então é isso, você faz na quantidade. Já tô repetitivo, mas é para entender. E nós vamos comprar aqui também a essência de fogo, de flames, duasinhas. Essa custa exalt, essa não precisa gastar divino, ó. Essa tá barata. Aí, tá comprado. E agora é rezar e vamos gastar aqui. Primeiro as de fogo, vamos ver. As de fogo. Puta que eu pariu. Olha, deu tier 1. Olha que merda. Adicionou dano flat, mas adicionou... Olha que bosta. Que merda, hein? Sabia não? De 2 a 3. Adicionou bem pouquinho. Esse item eu vou vender por exalt. Ele ainda vende, possivelmente, mas ele vai me recuperar exalt. Não vai chegar nem na casa do divino. Esse aqui já ficou melhor, gente, ó. Vocês estão vendo que eu consegui fire nos dois. Ficou melhor assim, ficou um pouco melhor, não ficou tipo muito. Mas na hora que eu colocar o catalisador aqui de ataque, ele vai subir o fire e vai subir o lightning razoavelmente. Então, se eu der sorte de jogar 3 exalt aqui e der mais pelo menos mais uma resiste, dar alguma coisa interessante, cara, isso aqui vende, hein? Ainda mais porque era uma base que já tem 10 de elemental, resistência elemental, esse aqui eu acho que vende. Esse aqui vai vender por exalt, esse aqui talvez chegue na casa do divine. A não ser que esse daqui, de repente, eu dou sorte de, ó, porque ele tá com 2 prefixos e 1 sufixo. Se vier mais 2 atributos, eu tava craftando ele com intenção de Lightning Spear, mas se vem 2 atributos, eu soco 3 de exalt, vem mais 2 atributos, cara, eu acabo vendendo para build de atributos, que tem pouca gente utilizando, tem pouca, mas ainda tem. Agora vamos nas essências de eletricidade aqui, reza! Vamos rezar, porque é foda. Vamos ver o que saiu aqui. Deixar isso aqui do lado. Ó, esse aqui cagou. Esse aqui, puta que eu pariu. Veio o flat, mas veio muito baixo. Esse aqui já era. Esse aqui não dá pra fazer mais nada. Esse aqui eu ainda jogo exalt pra ver se eu dou sorte de sair flat. Esse aqui já veio flat e veio muito baixo. Então esse aqui já era. Esse aqui a gente perdeu. Esse aqui eu jogo exalt pra ver se dou sorte. Esse aqui veio mais lightning resist. Eu ainda vou jogar exalt pra ver se dou sorte de vir flat damage. Ainda também jogo, ó, tá com dupla resistência e as duas bem alta. Então tá com lightning resist, tá com all elemental alto. Agora se eu dou sorte de vir socar exalt e vir flat damage, lightning, cara, a gente tá feito. Então eu ainda soco exalt nele. Mesma coisa aqui, ainda vou socar exalt. Olha eu vendendo item aqui ao vivaço. Ao vivaço na frente de vocês, ó. Vamos vender por um divino.
E ó, não é combinado, hein? Não foi combinado. Ainda vou... É um desses que eu craftei, ó. É um desses que eu craftei. Um divininho. Já ajudou um pouco, tá vendo? Ó? Já estamos ao vivaço aqui, ó, vendendo. Mas voltando aqui, ó, tá com 2 resistência elemental, Lightning Damage. Cara, se a gente soca Exalt aqui e dá sorte de vir um Flat Damage de Lightning, tá feito. Tá muito bom esse. Mas é aí, vamos depender da sorte, ó. Esse aqui cagou, tá vendo? Cagou por quê? Mesma coisa desse. Porque veio a merda do Flat Damage, mas veio muito baixo. Aí não dá pra fazer mais nada com esse. Infelizmente não dá mais pra fazer mais nada. E os outros é socar, Exalt e ver o que acontece. Beleza? Vamos ver se eu dou sorte. Vamos ver se saiu alguma coisa boa daqui. Ó. É lixo. Não dá nem pra vender por nada isso daqui. Deixa eu ver. Cara. Ó, tem 20 de raridade. Puta, nada. É, lixo também. Deixa eu ver. Ó, tem um cold damage. Puta, mas tá foda. Talvez eu consiga vender. Talvez dê pra vender, mas vai ser por coisa de Exalt também. Vou separar esse aqui, porque esse aqui, junto com aquele outro. Ih, olha só! Olha aí! Eu achei que esse daqui tava ruim, porque tinha vindo o Fire baixinho, mas ele acabou virando um triple flat. Os 3 estão baixos? Estão. Mas é o que eu falei, agora eu vou usar o catalisador aqui. E, pô, e ainda tem a destreza, tem o elemental. Cara, se essa regeneração de mana tivesse vindo mais uma resistência elemental, esse anel ia vender legal até. Mas, pô, tá aqui um exemplo de um anel que eu tava já sem esperança. Mas, como eu falei, às vezes você soca 3 Exalt e ele fica bom. Esse aqui virou triple flat. Dá pra vender. Dá pra vender por alguma coisinha. Esse aqui ficou interessante. Ó, ficou com... podia ter vindo mais resiste, mas ele tá com atributos. Acho que vende, mas talvez não venda por tanto assim. Esse eu acho que vende, mas não vai vender por muito. Vai vender na casa de Exalt também. Esse aqui, que ficou cold, não veio flat, não veio lightning. Talvez... talvez venda na casa de Exalt também, pouquinho. Esse aqui ficou massa, gente. Aqui, gente. Olha esse aqui. Tá vendo? É isso que eu falo pra vocês. Você precisa de só um acerto. Você precisa de só um acerto. Olha esse daqui. O físico tá baixo? Tá baixo. Mas, ó, veio o flat damage. Aquele 43, na hora que eu socar o catalisador, ele vai melhorar. Eu tô com 2 resistências elementais, mais um all elemental. E ele tem mais all elemental no intrínseco dele ali. Então, e ele ainda, ó... Eu acabei não comentando isso, mas uma das diferenças entre a build de lança do Deadeye para Huntress, para Amazona, é que a Amazona, para juntar os Frenzy, os contadores de frenesi, precisa de acuracidade. O Deadeye não precisa. Ele junta o Frenzy de outras maneiras. Então, esse aqui ainda tem um pouquinho de acuracidade, o que é muito bom. Cara, esse anel é o anel que vai pagar por toda essa sessão de crafting aqui. Que esse, com certeza, eu acho que pelo menos um de 5 a 10 divinos, eu acho que eu consigo nele. Esse anel ficou interessante. Esses anéis aqui, como eu disse, ficou meio lixo. Talvez esse aqui, porque ele tá com... Talvez eu ainda soque 3 Exalt nele, só pra ver o que aconteceu. Olha, ele ficou... Ah. Ficou um anel com 37 de raridade. Tá vendo o que eu falei pra vocês? Ficou duplo afixo de raridade, ele fica só com 5 afixos. Mas é porque a raridade saiu no sufixo e no prefixo também. Cara, capaz de vender por uns Exalt só por causa dessa raridade dobrada aí. E é isso, gente. Ó, esse aqui eu acho que vai pagar por tudo. E aí é só a gente usar o catalisador aqui. Cadê o River? Eu preciso de um pouquinho mais, mas deixa eu comprar aqui um pouco mais. Quer saber? Já vou comprar um divino disso daqui. Tá foda, tá caro isso. Eu fiz errado, eu comprei só 2. Era ao contrário. Eu pus 9 de um lado, mas era... Eu precisava de 9 dele. Mas eu vou comprar já um divino porque eu sempre uso essa merda. Esse tá caro. Esse tá bem caro.
Mas, ó, vamos gastar aqui, porque esse item vale a pena, ó. Na hora que a gente colocar aqui o dano, ó, olha o Lightning Damage subindo ali. Aí, foi pra 51. Ficou interessante. Ah, esse aqui eu acho que vende. Então, o que a gente faz? Ó, Alt E. E vamos selecionar aqui o dano físico. A curacidade. A curacidade, vocês perceberam que aumentou também? Porque também é ataque. Eu não vou selecionar esse All Elemental só para eu ver outros anéis aqui, para a gente ver o que sai. 88 divinos, não sei se vende por tudo isso. Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. Ó, 10 elemental, 25. Deixa eu tirar esse físico. Vamos ver o que sai aqui. 7. Aqui, ó, se eu botar 10, eu acho que tá bem, faz mais sentido. Aquele 88 não faria sentido, porque esse físico aqui também tá muito baixo. Se eu selecionar aqui o mais 10 elemental, não aparece mais nada. 7. Nada. Cara, acho que se eu colocar de 10 a 15, eu acho que sai. Acho que eu vou colocar 15 e vai sair rápido. Eu acho que sai rápido. Então eu vou aqui na minha de 20. Vou na minha de 10 aqui. Vou colocar ele aqui e vou botar o exact price de 15. Cara, se vender esse aqui, já valeu essa sessão de crafting. Eu gastei o quê? Um divino comprando o River, gastei mais 4 divinos comprando lá as essências de eletricidade, mais um divino comprando... Eu gastei 6 divinos. Se eu vender por 15, vocês estão entendendo? E aí, agora me diz, quanto tempo você demora para farmar 10 divinos quando você tá fazendo mapa atrás de mapa? É por isso que eu tô com o meu personagem completamente montado, né, com os itens foda, e eu ainda tô level 92, porque eu fico um tempão. Porque eu fico um tempão aqui no hideout. Rapaz, tá certo isso. Mas é a maneira pra mim que tá sendo mais eficiente de fazer os divinos. É vender, é craftar e vender item. Eu acho que ficou uma última pendência, que é o quê? Vocês já entenderam que eu tô fazendo muito anel. Óbvio, eu tô fazendo outras coisas. Eu tô guardando aqui uns peitoral, porque daí eu uso essência de defesa, de físico, né? Defesa, pra ver se sai dupla evasão, com evasão muito alta. Tento. Mas assim, também tô fazendo uns focos, faço umas varinhas, mas o que tá mais compensando é anel. E vocês viram, vocês têm que fazer uma quantidade. Eu fiz um monte de anel e no final tem um deles que a gente consegue vender por uns 15 divinos. Vão ter outros aqui que eu vou vender por um divino, que eu vou vender por uns 50 exalt, e beleza. Mas tem um deles que eu vou vender por, com certeza, de 10 a 15 divinos. Esse aqui vai pagar por toda essa sessão de crafting. E é assim que eu vou fazendo. Daqui a pouco eu pego um divino, compro mais um monte de base branca para fazer mais uma rodada. E aí, é claro que eu dou uma paradinha para jogar de vez em quando, né? Porque a gente tem que upar essa merda, porque ainda tá level 92, né? Tem que abrir uns mapas. Eu acabei tô quase terminando aqui o meu Atlas, porque tá mó difícil pegar os pontos de Atlas. Mas assim, eu já fiz aqui todos os meus rituais, já fiz todos os meus boss, já fiz uma vez o Arbiter, já fiz todos a Breach, já comprei os negócios para fazer o Delírio, mas ainda não fiz. Mas eu tô jogando, gente, tô jogando. Não tô só craftando também, não. Tô jogando. Mas vamos pro último ponto, que é o quê? Homem. Em que horas que eu uso essa merda de Homem of Witchling? Que horas que eu uso isso? E eu vou explicar pra vocês, vocês vão entender perfeitamente. Homem of Witchling, você só vai utilizar quando você tem um item que ele tá com vários afixos topadaços. Eu trouxe um exemplo aqui pra você, ó. Eu pesquisei anel que tenha Fire Res, Lightning Res, Cold Res, tudo acima de 35, raridade acima de 24. Ou seja, eu tô com itens aqui com os afixos topadaços, mas com 2 afixos merda, que são os 2 afixos que eu não selecionei. 2 afixos merda. Por quê?
que a gente vai fazer? A gente vai usar o Omen of Witchling, e aí, com isso, a gente vai tirar os afixos merda, porque é isso que o Omen of Witchling faz. Ele usa a Chaos Orb, ela vai ser usada apenas nos afixos baixos, de tier baixo. E os afixos de tier alto, eles vão ficar intocáveis. E é por isso que você tem que ter e só usar em itens que estão já muito próximos de ficarem perfeitos. É aquele ajuste fino. Você tá com um item que tá muito próximo de ser perfeito e você usa o Omen of Witchling para você pegar um item que podia ser de 25 divinos, que nem esse aqui, e você transformar esse item num item de 400 divinos. É isso, porque Omen of Witchling é caro. Então você vai usar em momentos específicos. Ou você vai comprar uma base amarela já, boa, que nem essa aqui, que já tem. Inclusive, antes de eu gravar esse vídeo, eu achei esse anel aqui, eu falei, opa, né? 3 divininho? Pô, acho que eu vou comprar e guardar ele. Negociei com o cara, ainda chorei, falei que eu só podia pagar 2 divinos, ele aceitou. E ele me vendeu esse item por 2 divinos. E eu vou deixar ele guardadinho lá, pra eu fazer isso quando eu tiver com um pouco mais de Divine, que agora eu ainda tô meio pobre. Mas na hora que tiver sobrando mais Divine, eu vou tentar tirar esses 2 afixos merda e colocar afixo bom. Se sair Flat Damage Lightning, no item que já tem Triple Res nesse nível, com 25% de raridade, eu tô feito, gente. É item, novamente, é item de 300 divino, 400 divino, entendeu? Então é isso. Ou você já tem um item seu lá que tá com essas características, ou você compra um item que tá com essas características, que nem eu fiz aqui, ó. Esses itens aqui são itens que eu considero potenciais para crafting. E quando o Omen of Witchling, como você sabe qual item que vai sair? Aqui na pesquisa, se vocês olharem, toda vez que eu seleciono um item, ele aparece aqui desse lado alguma coisa e aqui desse lado outro. Aqui no lado esquerdo aparece a faixa que é daquele item. Ele tá no Tier 8 e a Tier 8, a faixa dele é de 41 a 45 e veio 41. Esse número aqui, 82, é um número que importa. Porque o Chaos Orb vai tirar o afixo que tem o menor desse número aqui. Então aqui é 82, 82, 71, tá vendo que é um pouco menor, 81, e aí a evasão tá 66 e esse item aqui tá 28. Então aqui, se eu usar um Omen of Witchling, a Chaos Orb vai tirar primeiro esse dano físico, que é o que tem esse 28 aqui. Por isso que eu acho muito boa essa ferramenta de trade. Tudo bem que podia ser dentro do jogo, não é? É externa, mas ela é muito boa porque ela te dá esse tipo de informação. Então aqui eu tenho certeza, 100% de certeza, que se eu usar um Omen of Witchling, o Chaos Orb vai tirar primeiro esse Physical Damage aqui. E pra gente não ficar só na teoria, o que eu fiz pra vocês, né? Pra gente não ficar, né? Ah, Molinari só falou de teoria e não fez a prática. Vamos fazer na prática. O que eu fiz? Eu vim lá na season passada, no meu personagem da season passada, que eu tinha 300 divinos sobrando, porque exatamente eu tava guardando divino pra fazer isso e eu acabei não fazendo na season passada. Então eu comprei 15, foi 15 cada Omen of Witchling. Se a gente olhar aqui, ó, no servidor Standard, se você vai comprar um Omen of Witchling aqui com divinos, ó, ainda sobrou 80. Ó, 15, 15. Na season tá 4. Mas eu gastei a foda-se. Aqui também é o personagem antigo lá. Eu não ia usar mais esses divinos, porque a gente tá sempre só jogando as seasons, né? Então aqui também eu posso pelo menos usar pra vocês verem um exemplo. Na season passada, o que era foda era atributos, certo? Então eu peguei itens que se a gente olhar ali, eles estão com... Esse aqui tá com destreza e inteligência no máximo, mas o terceiro atributo ali tá caixa speed bem baixinho. Então, o homem vai trocar ele. E esse aqui, ele tá com os 3 atributos, mas a força tá baixinha. Eu paguei bem barato nesses 2 itens, eles estão próximos de serem perfeitos. Ó, os 2... estão com o Flat Damage, que precisava na season passada. Os 2 estão com a raridade bem alta. E só falta a gente acertar esse terceiro atributo. Então, só pra gente usar como exemplo. Eu clico aqui no Omen of Witchling. E aí eu clico numa Chaos Orb. Essa Chaos Orb, ela vai consumir esse Omen of Witchling. Então, ó. E ela indica. Vocês estão vendo? Ela indica qual afixo vai sair antes de você utilizar. Então, aqui ela tá mostrando que vai tirar a força. Se eu clicar aqui, ela vai tirar a força. Ó, cliquei, ela tirou a força, ela deu resistência elétrica.
resistência elétrica, já é melhor do que aquela força baixinha. E me fodeu, na verdade. Tá? Me fodeu, por quê? Porque veio a resistência elétrica, não veio uma resistência baixa. Veio a resistência no talo, tier 8. O que significa que se eu usar outro Homem of Witchling e tentar usar a Chaos Orb, já não vai mais tirar aquela resistência elétrica. Vai tirar a evasão lá de cima. E se eu quiser forçar que ele tire só no sufixo, eu seleciono aqui esse aqui. E aí ele vai forçar um sufixo. Mas olha como me fodeu. A resistência elétrica veio tão alta, mas tão alta, que agora, nem eu forçando um sufixo, ele tira a resistência elétrica, porque ele vai acabar ainda tirando um dos outros dois atributos, e isso eu não quero. Então, esse item aqui, infelizmente, acabou. Pelo menos ele já acabou logo no primeiro homem, eu não gastei muito. Mas, como eu disse, essa resistência elétrica ainda é melhor do que aquela força baixinha do jeito que estava. Então, esse item ainda seria vendido na season passada. E eu ainda conseguiria recuperar pelo menos o que eu gastei nele. Aí eu tenho um segundo. E aí, sendo repetitivo, mas vou falar, crafting é um jogo de probabilidades e de quantidade. Você tem que fazer mais de um. Se eu fizesse só esse, acabou. Agora eu tenho mais uma segunda chance aqui. Homem of Witchling ativo. Ó, Cash Speed, assim como eu falei. Cliquei. Regeneração de mana. Vou gastar outro. Aí ele subiu. Tá vendo? Eu posso tentar melhorar. Eu posso gastar um homem aqui e tirar essa mana, que essa mana realmente tá atrapalhando. Posso fazer isso, ó. Puta, virou um flat damage. Ficou melhor ainda. E aí agora, se eu usar um homem, ele vai tirar o flat damage. Aí não quero. Aí o que eu vou fazer? Eu vou forçar um sufixo. Então forcei um sufixo e tô com os dois ativos. Aí o que ele faz? Ele vai tirar a regeneração. Esse aqui tá sendo um bom exemplo pra vocês verem, ó. Cara, se sair força aqui, 30 de força, era isso. Esse item aqui seria vendido na season passada por 200, 300 de divina. Vamos ver. Não saiu. A gente continua. Eu comprei 10. Ainda vale a pena a gente gastar. Ó, dessa vez, como veio uma regeneração de mana, olha só, bem baixinha, eu não precisei gastar mais um desse homem aqui que força o sufixo. Você sempre faz esse teste. Vocês estão acompanhando comigo para vocês verem o processo todo, né? Por isso que eu vim aqui para outra season para poder dar esse exemplo completo para vocês. Ó, então beleza, ó. Vou poder gastar só esse homem, porque esse aqui também é caro. Então se eu puder gastar só um, melhor. Vamos ver. Sai a regeneração de mana. Puta, veio mais regeneração de mana, essa caceta. Vamos lá de novo, ó. Mas aí ele tá tirando flat, aí eu vou ter que gastar de novo, forçar a barra aqui. Forcei o sufixo. Vamos tirar essa merda de regeneração de mana que não tá saindo de jeito nenhum. Regeneração de mana. Ah, meu Deus do céu. E ele, ó, ele tá voltando pro físico. Vou ter que forçar um sufixo. E é isso, gente. Esse é o crafting usando o homem. É um crafting, é um ajuste fino, mas ó, cada vez que eu clico num Chaos Orb aqui gastando 2, tá indo divino pra cacete. Esse item você tem que fazer dar certo. Regeneração de mana. Tá bem insistente essa regeneração de mana. Mas veio baixa. Mas não tá mais baixa do que o físico. Aí eu vou forçar um sufixo. Lightning resiste. Não tá legal ainda. Mas vou ter que forçar um sufixo. E parei. Aqui eu parei. Veio raridade, gente. Olha pra onde foi essa raridade. Esse item, do jeito que tá aqui, mesmo com 2 afixos, 2 atributos, esse item estaria na casa de 300 divinos. E com isso, então, vocês estão vendo? Eu gastei aqui pelo menos uns 200 divinos na season passada. Mas fiz um item de 300 divinos, com certeza. Nessa season vale muito mais a pena, porque o Homem of Witchling tá muito mais barato e o Homem do Destral aqui também tá muito mais barato. Vamos voltar lá pra outra season. Caralho, que item foda. Meu Deus do céu, uma pena que eu não fiz isso na season passada mesmo, hein? Olha! Quase 50% de raridade. Isso aqui vendia, mas vendia fácil. Vamos voltar lá pra outra season.
Vocês estão vendo aqui que na Season, o Homem of Witchling tá 4 divinos. Então não vai ser aquele arrombo. De vez de gastar... eu gastei 10, né? 10 Homem of Witchling. E aí, por conta disso, eu gastei 150 divinos. De vez de gastar 150 divinos... E aí eu gastei mais uns 50 divinos ali com o outro homem. Aqui, eu estaria gastando 40 para fazer um item de 300 divinos. Por isso que eu tô falando para vocês que crafting nessa season tá bem melhor. Ainda não tá ideal. Eu acho que ainda falta melhorar um pouco mais. E com certeza eles vão ajustar isso ainda. Mas já tá melhor do que na season passada. E o outro homem que a gente estava usando era esse aqui, que ele força o sufixo, ó. Chaos Orb will remove only suffix modifiers. Significa que só vai tirar modificadores do sufixo. Então você comba os dois, um vai garantir que tira o menor e o outro vai garantir que tira só sufixo. Ou esse do lado aqui, que é prefixo. Então depende do que você está querendo tirar. Só a título de comparação, esse aqui tá 13,75 e o que tira prefixo tá 13,80. Tá tudo na faixa dos 4 divinos. Ainda assim, muito mais barato do que na season passada. E é isso que eu pretendo fazer com esse anel que eu separei aqui. Esse anel, eu vou fazer justamente isso. É que eu não quero gastar meus divinos agora, nesse momento, para fazer isso. Mas vai chegar uma hora que eu vou pegar esse anel aqui, que ele já tá. Agora que vocês já viram todo, vocês viram um vídeo aí de mais de 1 hora... Vocês já entenderam, quem foi guerreiro de ficar aqui até essa hora, entendeu o potencial desse item que eu estou mostrando para vocês, que está com triple resist, raridade, e só o que eu preciso fazer é usar o Homem of Witchling para tirar aquele dano físico ali e colocar um dano lightning alto. Ou até tirar aquela evasão também, colocar um double flat damage alto. Esse item é item de 400 divinos se eu conseguir fazer isso. Beleza? Mas ainda não é o momento para eu fazer esse tipo de crafting, porque eu tô com pouco divino aqui para gastar e eu ainda quero montar outras coisas. Mas se eu vender, de repente, ó, se eu vender esses 2 anéis e ficar com 40 divinos, isso significa que já dá para começar a pensar. 40 divinos eu consigo comprar 10 homem, né? Então dá para começar talvez a pensar. Não sei. 10 homem talvez já dá pra você ter uma chance razoável de fazer rodar isso aqui. E aí é o que eu falei. 10 homem eu gastei 40 divinos. Eu gastei mais 2 divinos para comprar esse item. Eu gastei 42 divinos. Se eu botar um Lightning Damage ali, alto, esse item é um item de 200, 300 divinos. Gastei 40, fiz 200. Por isso, quem tem divino faz cada vez mais. Quando você está fazendo crafting e você sabe fazer... vai escalando e você vai fazendo cada vez mais divinos. E é por isso que na thumbnail eu coloquei uma fotinho eu aqui, ó. Sentado no ouro, sentado no divino, nos orbes divinos. E é isso. Eu espero que tenha sido educativa esse guia de crafting. Que se você ficou até aqui, você é um guerreiro do cacete. Você merece meus parabéns. São poucos que ficam até o fim. E se você ficou mesmo até o fim... o mínimo que eu espero de você, meu amigo, é aquele like, aquela curtidinha. Se você não assina o canal, assine o canal e comente aí embaixo o que você achou. Compartilha comigo os craftings que você está fazendo, que eu respondo todos os meus comentários. Beleza? Valeu!